Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula vamos homenagear o Carnaval, que está só começando. Essa aula está sendo publicada na quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Sábado agora começa oficialmente o Carnaval. Nem todo brasileiro curte Carnaval, mas é importante reconhecer a importância dessa festa para a nossa cultura. Em homenagem ao Carnaval, vamos interpretar uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo intitulada Ecos de Carnaval. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o único texto desse material didático é essa crônica, Ecos de Carnaval, de Luiz Fernando Veríssimo. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Convém lembrar que estamos dando a nossa interpretação pessoal. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Vamos começar fazendo uma observação. Essa é uma crônica que já foi publicada muitas vezes e não conseguimos descobrir quando foi a primeira vez. Uma das vezes em que essa crônica foi publicada foi em 1994, na coletânea Comédias da Vida Privada, com essa capa que vocês podem ver agora. Só que isso não quer dizer que tenha sido a primeira vez. Foi a mais antiga vez em que nós descobrimos que essa crônica foi publicada. Muitas das crônicas desse livro já haviam sido publicadas anteriormente. Algumas em outros livros do próprio Luiz Fernando Veríssimo, ou ainda em colunas de jornais, revistas, etc. Então essa capa que vocês estão vendo é da edição de 1994, uma edição que hoje em dia não se encontra mais em livrarias. Estou dizendo isso pelo seguinte: estamos em 2023 e hoje em dia, quando se fala em casal, muitas vezes se fica na dúvida se o casal é de homem com homem com homem ou mulher com mulher. Mas já no primeiro parágrafo podemos notar que essa dúvida não existia na época em que essa crônica foi publicada pela primeira vez. Afinal de contas, o parágrafo mencionou o termo casal e os pronomes ele e ela desse parágrafo e do parágrafo seguinte se referem respectivamente ao homem do casal e à mulher do casal. Porque na época, sempre que se falava em casal, já se pressupunha ser um homem com uma mulher. Assim como a narrativa do terceiro parágrafo se refere a um casal que já se pressupõe se tratar de homem com mulher. No caso, na narrativa desse parágrafo, temos um episódio à parte, que o texto chamou de O Caso das Vassouradas. Que sentido nós podemos dar a esse texto? Trata-se de uma cena na vida de um casal. Um casal que, embora seja de homem com mulher, é um casal fora do comum. Todo mundo concorda? E eu até lanço uma pergunta aqui. Até que ponto esse casal é feliz? Já no primeiro parágrafo, acontece uma coisa que nós percebemos que é inteiramente fora da realidade. O casal combinou códigos para se comunicar de longe em reuniões sociais. Se nós pensarmos no primeiro comando desse código, nós ainda conseguimos entender que ainda houvesse ocasiões em que ambos estivessem numa festa e, para não se cometer indelicadezas, eles manifestariam secretamente a vontade de ir embora. Só que mesmo assim, por que combinar um código, ao invés de combinar conversar em particular em algum local escondido? Um código combinado para se comunicar faz com que a pessoa seja tratada como se fosse um robô, que responda de acordo com o comando que recebe.
Então, a combinação que esses dois fizeram foi como se fosse uma combinação de transformar o referido casal em algo semelhante a um casal de robôs. E a coisa não parava por aí. Os outros códigos combinados pelo casal, que nós podemos resumir nesse quadro que vocês estão vendo agora, incluía estupidezes do tipo: não chateia, você me paga. Então existia um acordo de se tolerar esse tipo de estupidez. Então quer dizer que essas estupidezes eram parte integrante da vida cotidiana desse casal. Então havia por trás dessa combinação uma intenção de não se dar na vista o cotidiano de estupidezes que o casal vivia, para que todos entendessem se tratar de um casal feliz. E isso, convenhamos, é algo questionável. Vamos até reconhecer que muitas vezes até os casais felizes brigam nesse nível. Só que no caso desse casal, a vida desse casal tinha brigas tais que essas estupidezes constituíam uma figurinha fácil. Então, será que se tratava de um casal feliz? Como eu já disse, ficava a sensação de que um estava querendo manipular o outro como robô, pelo menos na combinação desses códigos. Só que os seres humanos não são robôs, nem tampouco são máquinas. Fica entendido então que havia uma falta de diálogo entre esses dois. Do contrário, não haveria essa necessidade de se combinarem códigos. Por exemplo, se o homem estivesse com vontade de voltar para casa, daria um jeito de conversar em particular com a mulher para resolver tal problema. Mas não, os dois transformaram isso num código. E a partir daí, outros códigos foram criados. E o resultado disso foi que cada um passaria a agir como robô. Falta de diálogo é um veneno para a felicidade conjugal. Nisso eu espero que todos vocês concordem. Entendemos que um dos cônjuges queria contar com a ajuda do outro para saber, por exemplo, o limite da bebida. Mas se fosse o caso, ele teria que aceitar o momento de parar de beber. Pelo menos no momento em que a mulher indicasse. E não ter a liberdade de falar coisas do tipo não chateia, para depois ainda ouvir um você me paga. Fica então a sensação que essas estupidezes se tornaram uma coisa tão costumeira quanto um terremoto para os japoneses. Ou seja, algo que é tão frequente no cotidiano que já não causa medo nem preocupação. Será que isso está correto? Para que uma relação de amor dure, nenhum dos cônjuges pode fazer das tripas coração, como se diz. Ou seja, ter tolerância com estupidezes. No meio de toda essa combinação que se assemelha a uma programação, certa noite aconteceu de os códigos combinados serem confundidos. O homem do casal contou para outras pessoas da festa uma fofoca que ouvira, mas que a mulher sabia que tinha acontecido com o dono da festa. Por mais que o código fosse usado pela mulher, esse código acabou sendo mal entendido pelo homem, porque esse homem estava bêbado e por isso entendeu que a mulher estava puxando o lóbulo da orelha direita, quando na verdade era o da esquerda. Por aí até pensamos, o homem desse casal contou essa fofoca do caso das vassouradas sobre o outro casal. Ou talvez nem houvesse a maldade de uma fofoca. De modo que ele pensava, ainda que erradamente, que o casal não fosse conhecido naquela festa. Mas, mesmo sem haver a maldade de uma fofoca, por que, ao invés de se falar sobre o outro casal, por que não se preocupar com o casal que era ele junto da própria mulher? Ele deveria se preocupar muito mais com a relação do casal que ele formava. Bem, aconteceu então a confusão
dos sinais combinados. E aí depois, quando o incidente já estava consumado, o homem do casal criticou a atitude da mulher do outro casal, considerando inaceitável se bater em um homem com uma vassoura. Bem, na nossa cultura existe um velho ditado que diz que em mulher não se bate nem com uma flor. Então o que aconteceu não foi nada que esse velho ditado condene. Ninguém bateu numa mulher. A crítica foi simplesmente por se usar uma vassoura como instrumento de agressão. O texto ainda compara essa crítica com a intenção de se estabelecer um dogma, no sentido de se tolerar a violência, desde que o instrumento dessa violência não seja uma vassoura. Então esse homem parece agir como um membro da Igreja Católica medieval, estabelecendo como dogma que não se bate em homem com vassoura. Vamos pensar nesse dogma que ele estava querendo estabelecer. Será que é mesmo inaceitável se bater em um homem com uma vassoura? O senso comum garante que não é aceitável nenhum tipo de agressão. Sobre o casal protagonista do caso das vassouradas, também era questionável se esse casal era feliz. Pensemos no incidente. A mulher não aceitou que o homem saísse vestido de sarong, mesmo sendo carnaval. Então vamos supor que ele quis se divertir aproveitando o carnaval. Seria um casal feliz? Também é complicado responder. Quem quiser pode dar uma pausa para reler esse parágrafo. E aí, já releram? Vejam que com esse casal o diálogo era impossível. Falta de diálogo, como eu já disse, é um veneno para a felicidade conjugal. Mas o que dizer do casal protagonista do texto? Um casal em que a falta de diálogo levou a se transformar as estupidezes em uma combinação de códigos. Voltemos então aos fatos pós-incidente. Quem quiser pode dar uma pausa. O homem do casal estava agindo como se estabelecesse um dogma. Mas quem era ele para fazer isso? Algum membro do alto clero medieval? No fim das contas, podemos supor que ele estivesse acostumado a agir assim até mesmo com a esposa, que, por sua vez, estivesse acostumada a agir até de maneira similar, no momento em que ela usa a fantasia de sarong para justificar uma agressão. O último parágrafo mostra que, depois do incidente que ocorreu na festa, ainda havia o remorso pelo ocorrido, mas nem por isso se tentou acabar com a combinação de códigos que revelava a relação insatisfatória do casal. Ao invés de tentar se mudar esse esquema de um ser robô do cônjuge, simplesmente o que se decidiu foi repassar o código. Então o casal ia continuar tendo aquela relação problemática de um aceitar as estupidezes do outro, nem que para isso tivesse que transformar tais estupidezes em código. Continuamos nos perguntando até que ponto esses dois casais eram felizes. Depois do incidente da confusão de códigos, continuou havendo liberdade no contexto da relação para se ser indelicado, ainda por cima se tratando o outro como se fosse uma máquina em que se aperta um botão para cada comando. Nós estamos questionando a felicidade de dois casais fictícios, personagens da crônica. O que eu costumo dizer que quem está de fora acha que sabe como está a relação entre os dois, mas não sabe. Quem sabe são os cônjuges, ninguém mais. O homem do casal falou sobre o caso das vassouradas como se estivesse zoando o outro casal por causa disso. Mas por que, ao invés de falar sobre outro casal, não se tentou resolver os problemas que o próprio casal enfrentava? Por que aceitar que o outro continue bebendo mesmo depois de ser sinalizado?
O fato é que as brigas precisavam ser resolvidas de forma mais harmônica com esse casal protagonista da crônica, ao invés de se criticar a vida do outro casal. O casal do caso das vassouradas deveria servir como exemplo para o casal protagonista da crônica sobre o que pode acontecer numa relação conjugal quando não há diálogo. O tempo pode mostrar, mas não é preciso se esperar que o tempo mostre. É possível se agir de outra maneira, como ver que o erro do outro casal é parecido com o próprio erro. Olhem, volto a dizer que estou dando a minha interpretação desse texto. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada. Não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.